assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Primeiramente lamentar, né, solidarizar aí e dar os sentimentos às famílias das vítimas desta tragédia, desse acidente que ocorreu aí na madrugada do domingo, com os torcedores do Corinthians voltando aí após o jogo aqui no Mineirão, o jogo contra o Cruzeiro, os torcedores que voltavam, né, vocês já ouviram aí toda a cobertura do acidente ontem e hoje também pela manhã aqui na Band News. E eu queria entrar nesse assunto, eu acho que o Lucas foi muito feliz nesse comentário dele agora, sobre essa questão das escolhas na hora de fazer o transporte, né, de viajar de ônibus e também sobre as responsabilidades das empresas. A primeira questão é essa, né, das viagens de torcidas organizadas. A Mariana, na reportagem, ela escutou aí um especialista nessa questão, dessas viagens e tal, e de acidentes. Gente, esses ônibus geralmente fretados, eles saem para o jogo, ou seja, eles saem na manhã, no dia do jogo. Chega o motorista na hora ali, 3 horas antes do jogo começar, chega, os torcedores vão pro jogo, aquele motorista fica ali dentro do ônibus, tem sem nenhum lugar para descansar direito, ele fica ali dentro do ônibus, come alguma coisa, encosta ele na poltrona, acaba o jogo, os torcedores voltam, aquele mesmo motorista que mal descansou, pega o ônibus e volta pro trajeto. Quando dá tudo certo, beleza, mas olha só o perigo. O primeiro perigo já é a condição do motorista, que não tem um lugar para descansar, não tem nada, fica ali, chega direto pro jogo, espera, acaba o jogo, eles voltam. Isso é comum, isso quase todos os jogos. E a segunda questão mais grave, que foi esse caso, ao que tudo indica, é a condição dos veículos, né? Um veículo que não poderia fazer esse tipo de viagem interestadual e que provavelmente não tinha aí, não estava tendo vistorias, inspeções regulares. Além dele não poder fazer esse tipo de viagem, provavelmente era um veículo sem manutenção adequada, ao que tudo indica. Veículo, segundo relatos aí dos passageiros, o motorista gritou que o veículo perdeu o freio. Gente, para o veículo perder um freio é porque ele está muito tempo sem manutenção, né? Então, olha o risco que se corre, né? Essa é uma prática comum realmente das torcidas organizadas que viajam para jogos, esse tipo de fretamento de veículos, né? Veículos mais baratos e que tem a disponibilidade, a flexibilidade de horário. Chega na hora do jogo e vai embora logo após o jogo, mas olha o risco que se corre, né? Tanto sobre a qualidade e o descanso do motorista e depois, e talvez mais importante nesses casos, a questão do estado de conservação dos veículos. O trecho é perigoso, a Serra de Igarapé é perigosa realmente, né? É uma serra, um trecho de declive, mas se você passar ali com a velocidade adequada, com o veículo em boas condições e você dirigindo de forma atenta, não há risco, assim, quer dizer, esse risco é muito minorado, né? É um risco muito reduzido. Agora, à noite, motorista cansado e veículo sem manutenção ou em péssimas condições, infelizmente é uma equação que tende a dar errado. Eu acho, vou falar uma coisa que eu acho que até infelizmente, ou felizmente na verdade, há até poucos acidentes desse tipo, né? A gente sempre está noticiando, mas pelo tanto de irregularidade que cerca esse ambiente, a gente noticia até poucos acidentes com esse tipo desses fretamentos aí por torcida organizada para jogos, porque é totalmente ali sem lei e muito pouco fiscalizado, porque se batesse uma fiscalização na hora que o ônibus fosse sair, com certeza esse acidente teria sido evitado. Esse é o tipo de acidente que poderia ter sido evitado. Agora, quem vai ficar fazendo isso, né? É a NTT, que tem essa obrigação, são os órgãos estaduais, é a Polícia Rodoviária Estadual, Federal. Quem que tem que fazer essa fiscalização em cima desses ônibus com as torcidas? Porque a gente sabe o horário, os ingressos são vendidos, é fácil saber, né, o horário que o ônibus vai sair. Então é fácil fiscalizar, mas a fiscalização não é feita. E aí eu falei que o Lucas foi muito feliz na colocação dele aqui, porque nós estamos falando aqui do universo dos ônibus fretados para torcidas organizadas. Mas há um outro serviço muito comum, que foi o citado pelo Lucas, que é o buzzer, que já até proibido em alguns estados, funciona sob força de liminar, ou então funciona de forma de vista grossa, como aqui em Minas Gerais, eu acredito, porque houve uma legislação aqui aprovada pela Assembleia, limitando e proibindo o funcionamento desse ônibus. Eles continuam funcionando, em que geralmente, quando não dá acidente, dá problemas e os usuários ficam na mão. Eu já fui vítima disso há pouco tempo, voltando aí o ônibus estragou às 3 horas da manhã e passageiros lá esperando, aí é isso, a Buzzer, desculpa, a responsabilidade é da empresa que está fazendo o serviço.
mas ela não tem ônibus suficiente para buscar vocês aí antes das 8 horas da manhã. Um acidente, o ônibus tinha estragado às 3 da manhã. Ou seja, você tem que recorrer, no meu caso eu paguei um táxi, cobrou aí quase 4 vezes o valor que eu tinha pagado no Buser, para poder chegar a Belo Horizonte a tempo e em segurança. Então, assim, a gente está muito descoberto, a gente realmente não pode. Depois eu me arrependi tanto de ter feito essa compra por esse tipo de sistema, sabe? Falei, gente, mas assim, também a gente não pode dar mole pro azar, né? Às vezes são algumas economias, são economias burras, né? Essas economias depois a gente paga mais caro e às vezes paga até com a vida ou com acidentes graves. Então é muito sério, muito importante esse assunto. E também, além da consciência de quem vai fazer uso desse tipo de serviço, do serviço de transporte, sempre buscar o serviço formalizado até para depois ele poder recorrer dos seus direitos, é fundamental, gente, a fiscalização, né? Porque se é proibido aqui em Minas Gerais, se não pode funcionar, por que está funcionando? É fácil saber os pontos de saída e de partidas de todos esses ônibus, no Barro Preto, perto da rodoviária, terminal JK, todo mundo tá careca de saber disso, né? E esses ônibus aí proliferam, esses, né, ônibus nem só, falamos dessa marca mais conhecida, mas há outras plataformas também que fazem esse tipo de viagem, há uns que nem tem plataforma, que são aí pelo WhatsApp, você contrata aí os grupos aí de fretamento de veículos, mas os pontos são muito fáceis de identificar, né? Mas infelizmente a gente só sensibiliza ou só faz alguma coisa quando acidentes como esse de ontem ocorrem, né? Mas a gente tem que lamentar realmente o que ocorreu, solidarizar aí com as famílias das vítimas, com as vítimas ainda que estão internadas, estado grave, parece que há uma vítima ainda, né? Do acidente, os que se feriram e, claro, com as famílias aí de quem morreu, né? Porque é uma tragédia, 7 pessoas, né, que estão voltando de um evento que para eles era um motivo de felicidade, uma viagem, para vir ver o time jogar, e na volta essa tragédia. Realmente a gente vê as fotos do ônibus, é impressionante aí o impacto que teve, a violência dessa colisão. Vamos ver as causas do acidente, se realmente vai se confirmar essa questão do problema aí na frenagem, né, do freio do veículo, né, e as questões que já foram levantadas, que o veículo estava trafegando de forma clandestina, de forma ilegal, porque não poderia fazer uma viagem interestadual, no caso aqui entre São Paulo e Minas Gerais. É isso, Lucas, Luciana.